Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí e vou responder uma das perguntas que me fizeram muitas vezes aqui no canal. A pergunta é: não tem igreja reformada aqui perto da minha casa, o que eu faço? Bom, eu vou falar sobre isso com vocês hoje, mas antes eu vou pedir a você fazer parte do canal. Aqui na descrição tem as informações sobre como fazer parte, você tem que se inscrever também, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe se você tem algum conhecido que mora num lugar que não tenha igreja reformada, tá bom? Agora sim, bora lá pro nosso vídeo. Bom, pessoal, qual é o problema que a gente tem visto hoje? Muitas cidades, e muitas mesmo, vou citar um exemplo aqui de uma cidade que eu sou do Espírito Santo, perto de Linhares, 50 quilômetros de Linhares, que não tem nenhuma igreja reformada. E a gente vê muitos membros reclamando sobre isso. O que está acontecendo? As pessoas estão tendo acesso à informação e elas descobriram a fé reformada, estão tendo acesso a muito conteúdo sobre isso. Nosso canal está aí fazendo isso também, mostrando esse conteúdo. E quando elas vão para as igrejas que faziam parte, há uma briga. Por quê? Muitas igrejas no Brasil são neopentecostais e o neopentecostalismo está crescendo muito no Brasil, de forma que a gente já encontrou batistas neopentecostais e IPBs neopentecostais. E vê, isso é um absurdo acontecer, mas está acontecendo, tá? Acontece mesmo. Então, com o neopentecostalismo avançando, os crentes que estudam a fé reformada ficam sem onde ir, porque realmente não dá para ficar ouvindo as besteiras e as asneiras que falam nessas igrejas. Realmente um sacrifício, né? E quando é que ir na igreja se torna um sacrifício, né? E, poxa, fica estranho você ir na igreja e ouvir a pessoa falar tudo errado. Isso incomoda muito. Então tem uma primeira dica que eu dou sempre nesses casos, que vai funcionar para a maioria das pessoas. Então, se você descobriu a fé reformada, está estudando a fé reformada e está incomodado com a sua igreja, a primeira coisa que você precisa pensar: você pode influenciar nessa igreja? Você pode influenciar o líder? O líder, ele te dá a oportunidade de falar lá na frente, de pregar ou de ensinar? Se ele fizer isso com você, fique na igreja, permaneça na igreja, porque você tem um campo missionário, você tem um lugar para trabalhar, né? Então você vai fazer isso nessa igreja, você vai estudar e ensinar, estudar e ensinar. Isso vai fazer com que outras pessoas percebam a verdade. Muita gente vai falar que é perseguido. Sim, algumas pessoas, alguns de vocês vão ser perseguidos enquanto fazem isso. Alguns líderes não querem adotar a fé reformada, eles preferem ficar nesse método que funciona do neopentecostalismo, né? Que funciona para atrair mais pessoas, mais recursos e mais poder, digamos assim. Então, algumas pessoas vão ser perseguidas mesmo, né? Mas você tem como influenciar? Fique na igreja até que eles te expulsem daí. Ou que você consiga convencer o líder a mudar, beleza? Não tem agora a possibilidade. Eu não posso falar, as pessoas estão me ignorando, elas começam a me olhar de cara fechada, que é o que acontece. Quando eu falo, eles já me falam que eu perdi a salvação, ou que eu me tornei frio espiritualmente, que é o que vai acontecer na maioria dos casos, né? Vocês vão ser acusados de ser frios espiritualmente. E agora, o que eu faço? Gente, se não há possibilidade de se reunir numa igreja desse nível, você tem que partir para outro plano, né? Você tem que partir para outro plano. Eu tenho um caso de uma irmã que está no norte e no nordeste do Brasil, acho que no nordeste do Brasil, onde não existe nenhuma igreja para ela ir. Todas as igrejas são pentecostais e neopentecostais. E ela fala que ela não concorda mais com essa teologia. Isso é natural, tá, gente? Não se assusta, isso é natural acontecer. E aí o que acontece? Eu indiquei para ela começar a se reunir em casa, né? Vocês podem se reunir em casa. E aí a primeira coisa que as pessoas falam: nossa, mas e o pastor? Gente, o pastor, ele é líder daquilo que Deus deu para ele liderar. Se você tem a possibilidade de se reunir em casa, convidar alguns amigos para isso, você tem que fazer isso. Tá? Você não precisa pedir autorização do pastor. Você não pede autorização do pastor para fazer um culto, gente. Nós não cultuamos o pastor. Nós cultuamos a Cristo. É Jesus, é Deus.
Então ele já deu toda a autorização para que você tenha também um culto na sua casa. Se você quiser, né, para você ter algum argumento, abra sua Bíblia aí em Mateus. Eu vou mostrar para vocês que isso é realmente parte do cristianismo e a gente pode fazer isso. Eu posso fazer um culto na minha casa se eu quiser, sem avisar ninguém. Eu só tenho que convidar as pessoas que eu quero, né? Ou convidar todo mundo, sei lá, faz do jeito que você achar melhor. Então, Mateus 28, lá no finalzinho da grande comissão, ele vai estender o nosso compromisso cristão, né? Aquilo que você tem que fazer como cristão. Ele vai dar uma expandida. Ó. Toda autoridade, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, qual é o papel do cristão? Não é só entregar folheto. O seu papel como cristão não é só entregar folheto. Você também precisa ir a todos os lugares, ensinar essas pessoas e até batizar, se não há nenhuma igreja aí. É claro que muitas igrejas vão discordar disso e vão falar que é só o pastor que pode batizar, né? E, bom, isso é tema para outro vídeo, eu não vou tratar aqui. Eu estou lendo o que a Bíblia está mandando fazer. Ide por todo o mundo, vão, façam discípulos. Para fazer discípulo, você tem que fazer pelo menos um culto. Você tem que ensinar de alguma forma, tem que juntar. Ajuntou todo mundo para ensinar, é um culto, tá, gente? Isso já é um culto. Então, portanto, vão, não fiquem parados, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É complicado no Brasil, porque as pessoas acham que só o pastor é o poderosão, né? Não é, Deus é o poderosão, o pastor é só o líder, que é importante, tá, gente? Não estou tirando a importância do pastor nesse caso. Ensina essas pessoas que estão com você a guardar todas as coisas que Deus tem ordenado. Isso aqui é um culto. Então, vão e façam cultos em qualquer lugar. Façam culto em qualquer lugar. Ensina essas pessoas, faça com que elas cheguem ao pleno conhecimento da graça de Deus e, se precisar, batiza elas. Mas isso eu vou tornar a dizer, é complicado no Brasil, tá bom? Mas o que é o interessante? Que você já tem a autorização para fazer isso na sua casa. Então, resumindo, você não tem aonde ir, faça em casa. Convide poucas pessoas. Aqui no YouTube tem vídeo do Sérgio Lima ensinando como fazer uma célula em casa, né? Não é uma célula, um pequeno grupo em casa. Isso vai servir para você também. Então, crie um pequeno grupo, e ensina essas pessoas. E aí tem um detalhe depois. Pode ser que na sua região não tenha uma igreja na sua cidade que é reformada, mas a alguns quilômetros tenha. Né? Alguns quilômetros, assim, 70, 100 quilômetros tenha. Quando você tiver um grupo, se você quiser, você pode entrar em contato com a pessoa, o pastor dessa igreja reformada, convida ele para ir na sua casa, né, para ele ver a reunião acontecendo, e aí talvez esse pastor se interesse em fazer da sua reunião uma igreja também, né, que vai começar ali, cada igreja tem uma forma diferente. Na IPB começa com uma congregação e depois vira uma igreja mesmo, tá bom? Então, ó, a dica já tá dada, você tem o que fazer, você não precisa ficar em casa sem fazer nada, muito pelo contrário. Vai e faça, tá, gente? Não fiquem parados, pelo amor de Deus, não fiquem parados aí vendo meus vídeos. Começa a estudar, vai render alguma coisa, tá? Porque o meu resultado é ver vocês fazendo alguma coisa. Se vocês não estão fazendo nada, eu realmente estou perdendo meu tempo, tá bom? Acho que isso aqui ajuda muita gente e vai servir de exemplo também. Você vai servir de exemplo para outras pessoas, beleza? Agora quero ver aqui nos comentários, você já começou a fazer isso? Você já viu isso acontecendo? Se não, por que você não viu acontecendo e por que você não começa a fazer? Olha só, hein? Olha a mentalidade de cristão missionário acontecendo aqui pra gente agora, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.